Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuir com as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui hoje. A vida em boa direção. A segurança no trânsito é fundamental para evitar acidentes e preservar vidas. É essencial despertar o interesse das pessoas para que adotem comportamentos responsáveis ao dirigir, respeitar os limites de velocidade, não utilizar o celular ao volante e evitar dirigir sob efeito de álcool são medidas simples, porém cruciais. É importante compreender que cada escolha no trânsito impacta diretamente não apenas a nossa vida, mas também a de outras pessoas. Ao conscientizar-se dos riscos e consequências dos acidentes, cada indivíduo torna-se um agente de mudança, contribuindo para um trânsito mais seguro. Juntos podemos criar um ambiente onde prevaleça o respeito, a prudência e a responsabilidade, evitando tragédias e promovendo a segurança de todos. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para isso eu vou prosear e terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo Valdir Barbi. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo o amigo de longa data, Valdir Barbi. Seja bem-vindo à Prosa com Bertalha, Valdir. Ô, Bertaglia, que legal, que bacana, que privilégio é o meu de estar aqui com você, revendo você depois de um certo tempo, né? E podermos estar aqui, poder falar um pouquinho sobre segurança no trânsito. Me sinto muito honrado e feliz por estar aqui, Paulo. Meu amigo, a gente se conhece há tanto tempo lá da querida Unilever, né? Mas não vamos falar data, não. Mas em todo caso, vamos perguntar quem é o Valdir. Muito bem, Valdir Barbi, morador de Valinhos, nascido em Valinhos, estado de São Paulo. Tenho 63 anos, né? Sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, Andréia e Miguel. E hoje eu tenho um netinho também que se chama Dante. E o que me traz uma felicidade muito grande. Afinal de contas, família é tudo nessa vida, né? Saúde, segurança e família é tudo nessa vida, né? E estou nessa prosa hoje buscando passar para vocês um pouquinho sobre a importância da segurança no trânsito. Olha que bacana, você que tem trabalhado e atuado nessa área aí já faz quase 10 anos, né, Valdir? Valdir, vamos lembrar o pessoal para se inscrever no canal, para curtir, para acionar a notificação, porque tem muita prosa que vai lá para o canal e se o pessoal não aciona o sininho aí, não fica sabendo que a prosa chegou até lá. Mas, meu amigo, vamos contextualizar esse tema fantástico aí para falar sobre segurança, porque é um tema importantíssimo, principalmente no Brasil, né, Valdir? Sim, Bertaglia, eu costumo dizer que as empresas, a grande maioria das empresas que você visita, elas sempre têm internamente uma estrutura de segurança. Para quê? Para salvaguardar a vida das pessoas, para que as pessoas possam trabalhar com segurança, né? Porém, quando você sai do portão para fora da empresa, né, muitas não se preocupam com a segurança dele quando ele estiver dirigindo, quando ele está voltando para casa ou indo para o trabalho, né? O famoso trajeto. E aí a pessoa se depara com uma série de condições que pode levar ela a um acidente. Isso se chama trânsito. O trânsito no Brasil hoje, ele representa simplesmente, até 2020, o último número que nós tínhamos, né, 710 mil indenizações pagas pelo seguro DPVAT para famílias de quem ou morreu ou ficou inválido permanente no trânsito. Então, se a gente dividir esse número aí, Paulo, desculpe, se a gente dividir esse número aí, Bertaglia, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Em 2020, morreram 33.530 pessoas de acidentes de trânsito, né? E 210.042 ficaram inválidas permanentes. Esse número, de que forma chega para a gente? Através das indenizações pagas pelo seguro DPVAT.
Porém, vamos só lembrar uma coisinha, esse é o número oficial, mas não é o número real. Porque o número real, nós não sabemos exatamente qual é muito maior do que isso, porque teve famílias que não receberam essa indenização, ou porque nem sabiam, né, que o seguro DPVAT pagava indenizações, ou muitas desistiram no meio do caminho por conta de burocracia para poder chegar até o ponto do recebimento, tá? Enfim, então esse é o número oficial, porém, mas não é o número real. E isso é muito ruim, porque o número real é muito maior e nós não sabemos onde não sabemos quanto é exatamente esse número, tá? O seguro DPVAT, ele praticamente não existe mais no Brasil. A partir de 2021, 2022, não temos mais o seguro DPVAT. Portanto, as indenizações são pagas hoje pela Caixa Econômica Federal. Enfim, infelizmente, essa burocracia, ela continua, ela aumentou e muita gente desiste no meio do caminho. Mas você pode ver que é um número extremamente pesado. Quando a gente fala 210.042 acidentes que aconteceram e deixaram as pessoas inválidas para o resto da vida, nossa, é muito triste. É Mortes, triste. então, nem diga, né? Tá? Realmente é muito triste, é uma situação que, de alguma maneira, nós precisaríamos salvaguardar, né? E aí vem a minha Sim, pergunta, viu, Valdir? Por que que a segurança no trânsito ela é fundamental? Eu sei que você faz um trabalho fantástico aí de orientação, de treinamento, de capacitação de pessoas, que é basicamente a parte de segurança defensiva, né? Por que que ela é tão isso. importante, Valdir, exatamente para evitar os acidentes? Conta um pouquinho para a gente. Pelo seguinte, Paulo, me desculpe chamar você de Paulo, é que eu conheci você como Paulo. Pelo seguinte, veja só, no Brasil, nós temos cerca de 50 milhões de pessoas habilitadas com CNH, né? 50 milhões. Desses, imagine quantas pessoas a gente conhece que depois que tirou uma CNH, passou por uma reciclagem de segurança. Para quê? Para valorizar a segurança no trânsito. Nós temos esse número aproximadamente 0,5%. Quando nós falamos de 0,5% de 50 milhões, nós estamos falando em torno de 250 mil pessoas. Ainda é um número pequeno para a gente poder ficar mais tranquilo, porque se as pessoas não recebem uma reciclagem, elas não vão valorizar a importância da segurança no trânsito. Então, muita gente tira a CNH e pronto, acabou. A partir daí é vida que segue. Mas não, você precisa tirar a CNH e você precisa saber que você tem regras a cumprir, tá? Que você tem deveres a cumprir. Você tem direitos, mas os deveres fazem parte da nossa vida. Então, o trânsito, ele é um direito coletivo. Só que esse direito coletivo, ele é composto por deveres individuais. Quando a gente fala que a gente tem direito a alguma coisa, a gente vai até o fim, né? Agora, quando a gente fala que a gente tem deveres a cumprir, então as pessoas começam, infelizmente, a escorregar, digamos assim, e não cumprir certos deveres. E o que são deveres no trânsito? Respeitar regras de trânsito, sabe? Então, basicamente, essa é a importância que a gente precisaria ter para as pessoas se conscientizarem de quanto um acidente pode trazer de transtorno para a tua vida. Ele interrompe sonhos, Paulo, sabe? Ele interrompe sonhos, tanto de quem se acidentou, como da família também do acidentado, né? E sonho é uma coisa que é uma perspectiva de vida para as pessoas, né? Às vezes você tem um grande objetivo, você transforma aquilo como um grande sonho, e quando você conquista esse grande sonho, você vibra, você comemora. Porém, o trânsito, ele pode tirar isso das pessoas com muita rapidez. Só concluindo, Paulo, olha só, no mundo existem 5 principais causas de morte no mundo, tá? A primeira, doenças do coração. A segunda, neoplasia, câncer, né? Para o homem, próstata e mulher, útero e mama. A terceira maior causa de morte no mundo é AVC, né? A quarta maior causa de morte no mundo, adivinha qual é?
trânsito. E a quinta maior causa são os homicídios. Então, se você pegar 5 causas de morte no mundo, quais delas acontecem assim, ó, daqui para daqui a pouco, sem aviso prévio? As 3 primeiras que eu falei, né, doenças do coração, neoplasia e AVC, infelizmente, por mais dolorosas que sejam, ela traz uma preparação. Agora, trânsito e homicídios, não. Né? Você está aqui, daqui a pouco você sai ali na rua, aconteceu um acidente, pronto, acabou. Então, essa conscientização que as pessoas precisam ter. E eu pretendo aqui falar um pouquinho sobre algumas condições para evitar que você se envolva num acidente. E essa aí, ô Valdir, essa é uma característica bastante interessante. Muito bacana esses pontos que você está trazendo. Queria explorar contigo, principalmente esse aspecto de como que a gente desperta o interesse das pessoas em adotar comportamentos responsáveis ao dirigir, porque nós vemos de tudo, né, Valdir? É, é assim, Paulo, em função das pessoas não reciclarem aqueles cuidados que precisam ter, porque, infelizmente, eu não quero ficar aqui diminuindo a importância de nenhuma atividade, por exemplo, de CFC, autoescolas, tudo mais. Mas é um momento que a pessoa passa, né, para que ela conquiste a habilitação dela. Mas tem muito mais coisas no trânsito que a gente precisa ver, né? A gente precisa ver sobre excessos de velocidade, respeito à sinalização, não só de velocidade, mas respeito mútuo a muitas outras condições. Por quê? Porque se não houver esse respeito, um acidente ele pode levar pessoas que não têm nada a ver com o acidente junto com ele, né? Então, assim, falta um pouco para as pessoas no sentido de serem mais, pensarem um pouco mais nos outros, né? E saber que um acidente pode levar alguém junto com você, né? Então, falta muita sensibilidade para as pessoas, né? Falta muito bom senso no sentido de respeito às regras de trânsito. E como que a gente pode motivar as pessoas a fazerem isso, né? Conscientizando justamente nessas condições de obedecer às regras de trânsito. Olha só, o trânsito ele é um processo de negociação para uso do espaço. Então, tudo que você tiver que fazer no trânsito, você tem que negociar. E de que forma que eu negocio? Com as outras pessoas lá fora. Eu negocio entre pessoas, né? E de que forma? Então, dentro de um carro, você tem condições para você negociar. Luzes, então flechas de farol, seta, luz de ré, né? Você tem buzina, tá? Para quê? Para você alertar as pessoas lá fora daquilo que você quer negociar com elas. Só que a buzina você tem que usar de uma forma educada. Infelizmente, as pessoas não usam buzina de forma educada. Se você pegar o Código de Trânsito brasileiro, ele fala que o uso de buzina tem que ser com toques leves e suaves. Ou seja, bibi, pam, pam. E nada de uma buzina extensiva. Uma buzina extensiva, ela representa uma bronca, ela representa uma insatisfação para aquilo que está sendo feito. E hoje em dia, Paulo, com a tolerância desse tamanho, mesmo o bibi pam pam, as pessoas já se incomodam. Imagina uma buzina mais extensiva, né? E a terceira forma de negociação são gestos. Mas também aí eu entro com a seguinte fala: gestos positivos, gestos legais, aquele que demonstra uma cidadania, um respeito, e não o que a gente vê por aí, né, Paulo? Gestos provocativos, gestos ofensivos, né? Eu ainda falo para as pessoas, nos meus cursos, né, que eu digo o seguinte: se alguém pedir passagem para você, você está no limite de velocidade, alguém pede passagem, né, você é obrigado a dar essa passagem, mediante o Código de Trânsito Brasileiro. Aí as pessoas falam, Valdir, mas ele está acima do limite de velocidade. Problema dele, eu não sei o que está acontecendo. E se ele está numa emergência? Se ele está Uhum. socorrendo alguém? Né? Aí tem gente, Paulo, que usa o seguinte gesto. Já viu aquele gesto que a pessoa faz assim, ó? Passe Passo por por cima, cima? né? Poxa, não dá, né? Aí você pega um motorista estressado lá atrás, principalmente de um veículo maior, você pode ter
um final muito infeliz dessa história aí. Então, são essas e muitas outras condições que requer para que a gente motive as pessoas a respeitar as regras de trânsito. Valdir, contribuição fantástica, meu amigo. Nós estamos terminando aqui a primeira parte, o primeiro bloco da nossa prosa, Valdir. Passou voando o tempo, né? A Tô prosa vendo. está realmente muito, muito bacana. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui chamar a Corujinha, vamos tomar Tá? um café, uma água, e nós voltamos em seguida. Pode ser, Valdir? Claro, com certeza. Olha só que prosa fantástica e esclarecedora que nós estamos tendo aqui com Valdir Babi sobre esse aspecto de segurança no trânsito, que é fundamental. O Valdir chamou atenção para algumas coisas aí que realmente são fundamentais nas nossas vidas e muita coisa pode acontecer sem que nós estejamos planejando, né, Valdir? E aí eu queria Exato. explorar uma coisa, você já falou um pouco sobre limite de velocidade, né? Mas tem outras coisas que as pessoas não respeitam, né? Queria que você explorasse um pouco também o lado, o Valdir, da utilização do celular ao volante, né? Você percebe claramente quando você está atrás do veículo que o camarada na frente está utilizando um celular, né? Ele reduz de repente a velocidade, anda, né, de forma sinuosa. O que você tem a dizer sobre isso, Valdir? Paulo, celular é um assunto bastante polêmico, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, tá? Todo mundo sabe que celular causa acidente. Pode reparar, todo mundo sabe, né? Mas as pessoas acham ainda que o celular é uma ferramenta indispensável. Ele realmente é uma ferramenta fantástica, né? Eu dependo de celular, inclusive, para fechar os meus trabalhos, né? Só que nós temos que utilizá-lo na hora certa, tá? O celular, ele tem o grande poder de mudar a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Dirigir. Para dirigir, eu preciso gerenciar os meus cenários frontal, laterais e traseiro. E a partir do momento que eu recebo uma ligação ou que eu vou ler uma mensagem, né, eu deixo de verificar esses cenários. Ou seja, mudou a minha prioridade. Entende? E aí, o que piora a situação? Quando alguém te liga, é porque essa pessoa quer respostas. Isso no ambiente de trabalho é muito comum. Então, se a pessoa te liga e fala assim, escuta, você liga para um vendedor, por exemplo, né? Ô, meu amigo, e aí? Aqui é o teu gerente, né? Me diga uma coisa, você visitou aquele cliente que está pendente com uma carteira da semana passada e que a gente não consegue? E aí o cara muda o pensamento dele, ele deixa de gerenciar cenários para poder lembrar, né? E aí ele ativa o cérebro dele ativa a resposta que ele precisa dar para quem está perguntando, né? Isso, via de regra, acontece, né? Então, Paulo, o que nós precisamos entender? É assim, olha, muita gente não sabe, né, que existe uma diferença entre velocidade e deslocamento. Diferença não. Vou fazer uma comparação. Por exemplo, se você estiver dirigindo a 60 quilômetros por hora, você está percorrendo 16 metros por segundo. 60 quilômetros por hora, 16 metros por segundo, né? Veja bem, se você estiver a 80 quilômetros por hora, você está percorrendo 22 metros por segundo. Então, digamos que eu esteja numa via, aqui em Valinhos, né, de 60 quilômetros por hora a 60 quilômetros por hora. E aí, eu tenho o meu celular aqui no painel, porque eu estou utilizando aquele aplicativo de deslocamento, o Google Maps ou o Waze. E chega para mim uma notificação ali, uma mensagem, ao ponto que se eu pegar o celular, tá? Cadê meu celular? Tá aqui, ó. Se eu pegar o celular e olhar para o celular, eu vou perder, em média, 3 segundos olhando para o celular. Mesmo assim, eu não li a mensagem, mas é só para eu saber quem é que está me mandando mensagem, tá? Eu perco 3 segundos. Então, Paulo, se eu tiver a 60 quilômetros por hora, 16 metros por segundo, e eu perco 3 segundos,
Quantos metros eu andei sem olhar para frente? 48 metros. Paulo, 48 metros representa cerca de 15 carros populares enfileirados. Entendeu? É uma distância equivalente a 15 carros populares enfileirados, né? Então, eu percorri uma distância muito grande sem olhar para frente. Ou seja, se tiver uma faixa de pedestre ali, se eu passei por o portão de uma escola e tiver crianças atravessando a faixa de pedestre, olha o que pode acontecer. Eu não vou ter tempo de parar. Então, Paulo, a questão do uso do celular, ela está muito atrelada à sua atenção no trânsito. E, em conjunto com isso, você tem o seu deslocamento, que é a sua velocidade, a qual eu gostaria até de falar um pouquinho sobre limites de velocidade, né? Para a gente poder completar mais ainda essa informação. Veja só, os limites de velocidade, né? Por que que eles devem ser respeitados? Por que que eu, o Valdir Barbi, procuro respeitar o limite de velocidade? Por duas razões simples. Primeiro, eu respeitando o limite de velocidade, eu tenho a grande oportunidade de evitar me envolver num acidente. E segundo, eu tendo a oportunidade de evitar me envolver num acidente, eu tenho a grandiosa oportunidade de evitar me machucar e machucar alguém. Entende? Então, essas duas coisas estão muito juntas, tá? Por isso que o celular, ele é muito perigoso. Tem gente que fala assim, Valdir, o Brasil é um país muito atrasado. Aqui no Brasil, proibição de uso de celular, isso aí é uma frescura. Não é frescura. Se você pegar os principais países da Europa, lá é permitido o uso do celular. Porém, você olha a estatística de acidentes lá, celular na Europa, já em alguns países da Europa, já é a segunda maior causa de mortes no trânsito. Então, para você ver que nós não estamos num país atrasado, né? Nós precisamos nos orientar, nós precisamos de mais base para a gente poder trabalhar as pessoas que dirigem. Que bacana, fantástico, ô Valdir. E aí eu queria fazer um complemento não, já jogamos aqui uma outra pitadinha, que é uma situação também. Eu tomo, sei lá, um, dois copos de vinho ou uma cerveja tal, e acho que eu continuo apto para dirigir, né? E esse é um outro assunto, isso vale para todo motorista. Nós temos muitas pessoas de logística aqui, mas isso vale para qualquer um, né, o Valdir? Certeza. Ou seja, a partir do momento em que dirige ou está ao lado de quem dirige, isso é fundamental. O que você diria sobre o álcool, Valdir? Olha, Paulo, você disse sobre logística, né, que algumas pessoas aqui participam desse grupo, né? É, as pessoas de logística gerenciam, além da sua condução, né, até em casa, na sua particularidade, ela gerencia também motoristas de caminhões. E motoristas de caminhões também se enquadram nessa condição, né? Ou seja, é o seguinte, o uso do álcool no trânsito, ele é proibido, tá? Existe uma pequena tolerância de 0,04 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, né? Então, quando a pessoa vai fazer o teste no etilômetro, né, que é o famoso bafômetro, tá? Então tem uma tolerância lá de 0,04, que serve para quê? Para gerenciar a calibragem, né, do aparelho. Todo aparelho etilômetro, ele precisa ser calibrado pelo Inmetro, né? Então ele tem lá uma tolerânciazinha de 0,04 para eventuais diferenças de calibragem, tá? Porém, 0,04 não representa nada em termos de proibição de uso de álcool. Qualquer bebida que você consumir vai dar um resultado superior a isso. Um exemplo, tá? Uma lata de cerveja possui 5%, tá, de propriedade de álcool em relação ao sangue da pessoa. Porém, esse 5%, ele representa um ponto na graduação do aparelho bafômetro, tá? Então, uma lata de cerveja, ela já te coloca em condições de multa, tá? Suspensão da CNH e apreensão do veículo, tá?
E hoje, multa por consumo de álcool é alta, hein? Olha, nós estamos falando aí em torno de R$ 3.000 para começar uma conversa em termos de multa por consumo de álcool, tá? Então, é aí que está a grande questão. Não é proibido beber. Beber, eu também gosto de beber, Paulo, sabe? Beber é comemoração, é brindar, é comemorar as coisas. Porém, o que é proibido? É proibido beber e dirigir. E as Uhum. pessoas precisam saber disso. Simplesmente assim, né? Então, essas condições levam a gente a entender, né, que eu não posso ir no churrasco no final de semana, por quê? Não posso beber. Pô, mas você vai no churrasco para beber, para comer carne? Eu vou no churrasco para conversar. Eu vou no churrasco para manter relacionamentos, né? E aproximar até mesmo outras oportunidades. Eu não vou lá para beber e comer. É lógico que você vai beber e comer. Então, aquele dia, reserve para você não beber álcool. Tome lá um refrigerante, tome lá um suco, né? Conviva com essa Ou se beber, situação. usa um E táxi, se usa beber, uma, não né, dirige. um Uber, alguma coisa Exatamente. desse tipo, né? A regra é clara. As pessoas só precisam entender e obedecer à regra, sabe? Que legal, Valdir. Que Que mais? legal. Eu acho que isso explica, né, o porquê que a gente tem tanto problema quando você se depara com uma blitz da lei seca, né? E, Paulo, quando eu falo de blitz da lei seca, eu falo também de outras formas de fiscalização, que é extremamente importante no nosso dia a dia. É importante que a gente tenha fiscalização. As pessoas não gostam de fiscalização, não gostam de radar, não gostam de blitz e reclamam por causa disso. Só que fiscalização é assim: quando você quer, você não tem, e quando você tem, você reclama. Então, nós temos que olhar para a fiscalização com uma outra visão, olhar ela por uma outra perspectiva. Vamos olhar da seguinte forma: fiscalização é bom, por quê? Porque ela inibe a imprudência, né, de outros condutores que colocam a sua vida em risco, sabe? Então, essas coisas têm que andarem juntas, senão a gente vai ter sempre esses problemas e nunca nós vamos ter um ambiente mais seguro para a gente poder dirigir. Que legal. Valdir, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui. Eu Certo? gostaria Uhum. só de fazer uma outra pergunta para você, que é Pois não. muito voltado, de certa forma você já comentou, mas você encontra resistência dos motoristas no trabalho que você faz ou não? Paulo, como eu atuo com empresas, eu não encontro muita resistência no momento do treinamento. No momento do treinamento, eles são todos parceiros. Oh, joia, adorei, poxa, que legal, mudou a minha vida. Porém, quando você passa a acompanhá-los depois disso, você vai ver que as pessoas acabam não cumprindo determinadas coisas, né? Então, por exemplo, olha, um acidente que é muito comum você ver é colisão traseira. Alguém batendo na traseira de alguém. E você pode evitar essa colisão quando você aplica uma regra que se chama distância de segurança, que equivale a 2 segundos em relação ao veículo da frente. E aí você se depara com um monte de colisão na traseira, e aí você vai falar com a pessoa: escuta, nós não conversamos a respeito de distância de segurança. Então, seu Valdir, mas eu pratico, viu? Eu pratico. É que nesse dia aí o cara parou de repente na minha frente. Tá, e ele não pode parar de repente na sua frente? Claro que pode. Pode ter um buraco, entrou um animal na frente, foi fechado por outro veículo. Para evitar atropelar um pedestre, ele teve que parar. Para você não bater na traseira dele, você tem que ter distância de segurança. Então, Paulo, a resistência ela vem depois com alguns resultados ruins, sabe? Mas eu digo para você, estamos mudando essa perspectiva. Hoje nós temos, dentro da empresa que eu trabalhei durante 33 anos, né? Acho que eu posso falar o nome, né? Que foi a Claro, Unilever, né? A deve. Unilever, a Unilever ela tem um histórico hoje de 17 anos sem fatalidade no trânsito. Sabe devido a quê? Devido à implementação do programa Direção Segura dentro das operações dela, Olha só. a qual eu tenho o maior orgulho de dizer para você que eu tive participação, estou ainda participando desse programa
nela e de outras empresas também que olharam para esse modelo dela e falaram: opa, nós queremos isso também. Então, a gente está mudando isso, mas tem muito chão ainda para correr, Paulo, porque são 50 milhões de habilitados no Brasil. Difícil, Bacana. número difícil de atingir, porém, pouco a pouco a gente vai galgando e vai chegando lá, pode ter certeza. Legal, gostei muito do seu otimismo aí, o Valdir, e seguramente aqui o fato de nós estarmos trazendo você para essa prosa aqui, é exatamente para tentar, de alguma maneira, fazer o nosso trabalho de formiguinha ou de passarinho lá em cima da Sim, floresta, tal, irrigando, né, exatamente. a floresta para poder apagar o fogo, e devagarinho a gente chega lá assim, né? Então nós vamos divulgar bastante esse vídeo, vamos pedir para os amigos fazerem essa divulgação, porque é um vídeo de instrumentalização e de conscientização das pessoas. Valdir, meu caro amigo, nós estamos chegando ao final. Gratidão enorme pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero que a gente possa realmente compartilhar isso com muita gente, né? E como mensagem final, eu queria deixar aqui uma frase de um grande ativista indiano chamado Mahatma Gandhi, que na época da guerra ele fez uma diferença enorme para aqueles que sofriam com o decorrer da guerra, né? E ele disse o seguinte: temos que nos tornar a mudança que queremos ver. Então, se a gente Perfeito. quiser mudança, nós temos que ser essa mudança. Tem que começar pela gente, tá bom? Exatamente. Agradeço muito por estar aqui, prazer enorme em revê-lo e satisfação imensa de poder estar falando para as pessoas que nos ouvem e que todos fiquem com Deus, que nos abençoe e nos traga luz e proteção sempre. Maravilha. Valdir, um abraço virtual para você. Qualquer momento eu apareço aí em Valinhos para a gente tomar um café. Um abração Ótimo. realmente ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Na eternidade. Tchau, Obrigado, tchau, Paulo. Valdir. Um abraço. Tchau.